bem? Como eu falei no último vídeo, a partir de agosto nós vamos dar início a uma série de vídeos falando sobre o desenvolvimento infantil, né? As suas diversas fases. E para iniciar, vamos falar primeiro de 0 a 3 anos. Então, quando o casal decide ter um bebê, né? Passou a gestação, já começam os palpites, não é mesmo? O nome, o tipo de parto, e aí já começam alguns conflitos. Então a gente precisa buscar muito conhecimento para enfrentar essa fase de uma maneira mais segura. Então, se o bebezinho já nasceu, ele vai para casa, a mãe vai passar por puerpério, a estrogestação, que são do 0 aos 3 meses, né? Quando o bebê chega em casa até os 3 meses, que ele ainda não tem essa percepção de que ele não mais está no útero da mãe, que ele não pertence mais ali ao corpo da mãe, ele vai demandar muito cuidado, muita atenção, vai ter muito apego ali com a mãe, principalmente. Claro que ele pode ter ajuda de outras pessoas, deve ter, né, do pai, das avós, de quem puder participar desse momento, quem os pais decidirem que vai participar desse momento. A gente sabe que muitos casais decidem também passar por esse momento sozinhos, aproveitarem essa fase de conhecimento, de interação ali com o bebezinho. Mas o importante é ressaltar, principalmente para você, mãe, que vai sofrer uma queda hormonal muito grande, pode vir a ter uma depressão pós-parto, um momento depressivo, um momento ali de desgaste, de estafa emocional, que você precisa ter o apoio de alguém, uma rede de apoio. Né? Se o seu companheiro não disponibiliza desse tempo, ou às vezes não colabora como você gostaria, peça ajuda, né? Peça ajuda de alguém, de que você confie, aceite ajuda, porque essa sobrecarga não é boa, né? Você precisa estar bem para poder cuidar do seu filho, para poder cuidar do outro, nós precisamos cuidar de nós. E um bebê demanda muito tempo, muita dedicação. A gente sabe que dependendo do parto que a criança teve, ela não vai ter um sono adequado, ela vai demandar, se a mãe amamenta, né, no peito, ela vai ficar mais tempo com a criança no colo. Então, a gente sabe de relatos de mãe que não conseguiam tomar um banho, escovar os dentes, por conta da demanda ali dos primeiros dias. Então, aceite ajuda, aceite que outra pessoa pegue o bebê para você, enquanto você pode tomar um banho mais tranquilo, fazer uma alimentação mais tranquila. Isso é muito importante para que você esteja bem para enfrentar aquelas demandas que tem que ser com você, tá? Dividir isso com outra pessoa, com o pai, se você não tem um companheiro, se você é mãe solo, com uma mãe, com uma sogra, com uma tia, uma prima, uma irmã, é muito importante. Para que você também esteja bem fortalecida para enfrentar essa fase. Que para o bebê é difícil, mas para a mãe também, né? São muitas mudanças no corpo, né? Então, é uma fase que demanda um cansaço também maior. Passando esses 3 meses, as coisas já começam a se estabilizar, em relação ao sono, a mãe também, os hormônios e tal. E o bebê começa a brincar, passar mais tempo brincando. Então, ele vai tendo a sua rotina estabilizada. É muito importante também estabelecer uma rotina, que isso vai ajudar no desenvolvimento da criança e em todos os aspectos. A criança precisa entender, né, desde pequena, que amanheceu, começou o dia, anoiteceu, já é a noite. Outra coisa que a criança precisa também é se sentir pertencente, né, daquele lar, daquela casa. Então, sempre tá comentando com a criança, em cada troca, esse é o seu quartinho, o seu trocador, é o seu berço. Aqui é o quarto do papai, ali é o quarto do irmão, se caso tenha irmão. Aqui é a sala. Mostrar para a criança o lar que ela está inserida. Porque a criança não tem uma visão de mundo ainda, né? Ela só enxerga o que está ali próximo dela, ela não entende. Então, assim você vai construindo nela essa relação com o seu lar e esse senso de pertencimento, as coisinhas dela, é a hora do banho, vou te dar banho, mamãe vai lavar aqui o corpinho dela, nomeando as partes, tudo para a criança vá se conhecendo e vai entendendo que ela não faz parte do corpo da mãe, que ela é um ser, né, único ali. Com o passar do tempo, vai começando, o bebê vai crescendo, vai sentando, o carro de som. O bebê vai começando a sentar, já começa a fase da introdução alimentar, são outras mudanças.
Isso interfere também no sono, né? A mãe também dedica mais tempo na preparação, no momento da alimentação também, que demanda mais tempo do que amamentar. Isso continua também a amamentação também. Então, ela vai dedicar um tempo maior ainda com a criança ali. A mãe pode estar já começando a voltar a trabalhar nessa fase também. A criança pode ir para uma escolinha ou para uma creche. Então, são outras mudanças que também vão interferir na rotina, no sono. Então, se isso tudo não estiver muito bem estabelecido, essas mudanças vão causar muitos transtornos. Então, por isso que é muito bom ter uma rotina pré-estabelecida. A hora da criança acordar, a hora do banho, a hora da alimentação. Com isso, você tem uma facilidade maior para lidar com essas mudanças que vão ocorrer. Caso você não trabalhe fora, você tenha o tempo dedicado só para a criança, também é necessário essa rotina, né? Para que a criança já cresça sabendo o que acontece depois de cada coisa, né? Depois de tomar banho, eu vou dormir, eu vou comer, né? O momento do passeio, o momento de brincar. Então, tudo isso precisa estar bem estabelecido. A criança precisa de previsibilidade. E é isso que a rotina traz. Segurança e previsibilidade. Com o passar do tempo, a criança começa a engatinhar, rolar. Isso também altera o sono. Junto vem os marcos de desenvolvimento. Ainda tem as vacinas, né, que eu esqueci de falar, que já começa ali, desde que a criança nasce. Tudo isso traz algumas alterações de sono, de febre, pode causar alterações no humor da criança. Então, são mudanças que a criança vai passando ao longo do tempo. Por volta de 1 ano, ela já começa a andar, é esperado que ela ande até 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Também provoca alterações no sono, no comportamento. Ela quer exercitar, ela não quer mais o colo, ela quer ir para o chão. Então, são todas essas mudanças que a fase alimentar também muda. Ela já quer pegar os alimentos, comer sozinha, se você não faz o método da PLW, né, que é um método que desde pequeno, que começa a introdução alimentar, a criança já tem essa autonomia para pegar, tocar nos alimentos. Então, nessa fase, a criança vai querer comer sozinha, com o passar do tempo, lá por volta de 1 ano e meio, mais ou menos. São outros picos que começam a diminuir uma soneca, ela vai ficar só com uma soneca, seria à tarde ou de manhã, e tudo isso provoca várias alterações. A criança já começa a aprender as palavras, desenvolver a fala, né? E por volta dos 2 anos ela já vai estar falando frases, vai estar reconhecendo as suas coisas. Se você já começou desde de bebezinho nomear as coisas, ela já vai aprender o que é dela, o que é do papai, o que é da mamãe, ela vai aprender a identificar isso. Por isso que é muito importante você ter esse diálogo com a criança desde bebezinho. Olha, essa é a sua casa, né? Aqui é o sofá, nomeando as coisas. Na hora do banho também, as partes do corpo. Isso tudo ajuda no desenvolvimento da fala, no desenvolvimento cognitivo e motor da criança. Quando a criança começa a entrar nos 2 anos, já começa a fase mais desafiadora, que os estudiosos e pesquisadores costumam falar que é a adolescência infantil, né? Quando a criança entende que ela tem vontades, ela reconhece as coisas, então ela começa a fazer algumas birras, né? As birras já se iniciaram um pouquinho antes, mas nessa fase que se intensifica, quando ela é contrariada, quando ela não consegue fazer algo, como calçar um sapato, porque nessa fase elas começam a criar autonomia de tirar a roupa, calçar o sapato, o próprio sapato. Então, tirar as fraldas, né, quando já é um sinal de que a criança já está entrando num processo de desfraude. Então, assim, são muitas mudanças no cérebro da criança que ela vai se manifestando de forma irritada, nervosa, angustiada, frustrada, porque para ela é muito difícil ela ver que o adulto consegue, por exemplo, comer sem derramar e ela não. Então, os pais precisam acolher esse momento, explicar para a criança que ela está aprendendo, não recriminar. Muitos pais, quando a criança derruba algo no chão, né, brigam, falam alto. Então, a criança precisa entender que aquilo pode acontecer, que ela está em processo de aprendizado. Então, sempre com muito amor e carinho. Não, mamãe limpa depois, não se preocupe, vamos, faça assim, eu te ajudo, para que a criança tenha essa segurança para desenvolver a sua autonomia, que é muito importante para ela. Então, dos 2 aos 3 anos, a criança vai passar por essa série de mudanças, né? A fala, desenvolvendo a fala, vai correr,
Vai subir, descer degraus com mais facilidade, sem a ajuda do adulto. Pular com os 2 pés, é esperado que nessa época ela já tenha isso estabelecido. Comer sozinha, né, com segurança ali, manuseando os talheres, beber água sozinha. Isso já vem estabelecido desde 1 ano e pouquinho, né? Você ensinando a criança, ela já vai aprender e vai ter segurança para fazer isso corretamente. Então, vestir as próprias roupas, tirar, ela vai querer ter essa autonomia e é bom que seja incentivado na criança. Além da fala, né? O sono já fica estabelecido, né? Que é só uma soneca e vai diminuindo. Quando chegar aos 3 anos, a criança já não necessita mais. Não quer dizer que a criança não possa dormir. Tem crianças que vão precisar desse sono. Você vai observando seu filho e vai ver se ele fica sem a soneca da tarde, por exemplo. Fica bem, dorme bem, não fica irritado, tudo bem. Tem crianças que têm uma necessidade de sono um pouco menor, apesar de que a gente precisa cuidar muito com o sono. Vou fazer um vídeo especificamente sobre sono, que é muito importante para o desenvolvimento cerebral, os neurônios da criança. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação ao sono, a quantidade de horas que a criança dorme à noite. Para cada idade, tem uma quantidade adequada que precisa ser seguida, né? A gente precisa preservar isso, além das sonecas durante o dia, que promovem o crescimento, o hormônio do crescimento é liberado durante o sono, né? Só é liberado durante o sono. E outros hormônios também, que são muito importantes. Mas a introdução para 0 a 3 anos seria mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, sua opinião, para que eu possa estar melhorando o canal. Sugestões também do que tema que você gostaria que fosse abordado aqui. Eu volto no próximo vídeo para falar um pouquinho mais de 3 a 6 anos, para a gente entendendo essas fases. Posteriormente, eu vou estar abordando cada tema separadamente, como sono, né, rotina, alimentação, para que vocês tenham conhecimento do que isso provoca na criança, né? Essas alterações provocam algumas coisas, algumas alterações de comportamento na criança, de acordo com cada fase que ela está enfrentando, tá bom? Então, até mais, te aguardo no próximo vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha.